Boa noite, galera, para mais um vídeo aí. Vasco da Gama rebentando, né? 2-0 no Fluminense. Falei no vídeo antes. Falei no vídeo antes. E nego não acreditou. A torcida do Fluminense não acreditou que o Vasco é pai do Fluminense. O Vasco é pai do Fluminense. E a torcida do Fluminense tá achando que ia ganhar do Vasco. Pô, tá de brincadeira, né, cara? O Vasco manda no Fluminense. O Fluminense sempre foi ajudado pelo Vasco. O Vasco deu campo de futebol, deu São Januário. Eurico Miranda trouxe o Fluminense da Série C para a Série A. E é assim que funciona. O Vasco manda no Fluminense. O Vasco tem 150, 140 e poucos partidas e de vitória em cima do Fluminense. O Fluminense só tem 120 e pouco. Freguesão, freguesão, freguesão. Tu acha que o Vasco ia perder pro Fluminense? Isso é covardia. Eurico sempre falou. Eurico falava sempre isso aqui, ó, 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 vamos botar o Eurico aqui. Aqui o Eurico falando. Vamos lá. Nosso tio, nosso tio. Fala, tio. Meus jogadores sabem como é que funciona a premiação. Eu não pago bicho contra time pequeno. Portanto, não vou pagar bicho se tiver vitória contra o Fluminense, porque eu não pago bicho contra time. Quem perde para o time da terceira divisão tem que ser multado. Então, Eurico explicou para a torcida os jogadores do Vasco que não tem bicho contra o Fluminense. E hoje o Ryan teve obrigação de fazer os gols. Porque a obrigação de ganhar do time da Série C, time pequeno. Porra, o Dezão, do Tricolor, falou um monte de coisa. Falou que o Fábio é melhor que o Léo Jardim, no franga, não passa, não erra. Faz tudo melhor que o Léo Jardim. O outro, que é do Gol de Barriga, canal Gol de Barriga, eu acho que é o nome do canal Gol de Barriga. É Gol de Barriga porque não consegue fazer gol normal, tem que fazer gol de barriga. Falou que o time do Vasco é inferior ao Fluminense. Ele tá de brincadeira, ele não pode ser nem comentarista. Charles, canal podcast. Pensa duas vezes desse rapaz. Esse rapaz não tem noção de futebol. O cara tem que saber quando o time tá melhor. Olha aqui, 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 aqui. É brincadeira. Olha o Dezão aqui. Ó, desculpa. Ó, desculpa, vamos puxar ele pra cá. Ó, olha a desculpa desse Dezão. Adivinha quem? No Freitas, né? A bola já tinha desviado nele no Fla-Flu. O Fluminense tomou o gol do Flamengo. Hoje, de novo, bola desviada nele, gol do Vasco. No segundo tempo, o Fábio falhou. A bola na mão dele para ele encaixar. Ele falhou, o Vasco abriu 2-0. E aí, amigão? Administrou. Toca pra lá, toca pra cá. O Vasco hoje é um time... Vai lá. O Vasco hoje é um time mais pronto que o Fluminense, tá? O Subeldia continua insistindo em alguns erros, começando no jogo já. Bem, ele falou que o time do Vasco é mais pronto que o Fluminense, mas antes ele não falou isso não, pô. Ele falou que o Vasco ia perder e ia ganhar. E falou que o Fábio não falhava. E tá falando que o Fábio falhou. Pezão, antes de falar qualquer coisa, vê o time que você está jogando, contra quem você está jogando. Pô, não fica botando tua imagem, falando que o Fluminense vai ganhar. Não, pô, não faz isso. Tu é um cara experiente, pô. Porra, o Vasco sempre quebra o Fluminense. Principalmente o Vasco em ascensão. Porra, o Vasco só perdeu pro Palmeiras, como falei. O Vasco só perdeu pro Palmeiras porque o Diniz não deu a bola pro Palmeiras. Porque o Vasco era para estar com invicto em 10 jogos. O Vasco tentou estourar o Palmeiras lá dentro do Arena Parques, com a defesa reserva e sem Caio Barros. Senão o Vasco ganhava do Palmeiras. Porque no segundo tempo o Vasco dominou o Palmeiras, tomou conta do Palmeiras. Lesão, aqui é Vasco. Lesão aqui, ó. Ó, sabe o que é isso aqui? Sabe o que é isso aqui? Sabe o que é isso aqui? É Vasco. Aprende isso. Respeito. Respeito. Vocês são frango perto do Vasco. Vasco manda no Fluminense. Manda no Botafogo. E o único clássico que o Vasco tem, pau a pau, é com o Flamengo. A gente respeita porque o Flamengo respeita o Vasco. Não, o Vasco ia bater no Flamengo também. Porque o último jogo, se tivesse mais 10 minutos, o Vasco ganhava do Flamengo também. Ia bater na cara do Flamengo, brincar com o Flamengo também.
Também tem essa brincadeira também não. Eu vou sair daqui, vocêsão. Vamos falar baixinho. Pra resolver agora, botou o Soteldo. Para de chorar, pô. Tá chorando muito, vou tirar ele daqui. Daqui a pouco ele entra em desespero nessa parte toda aqui, mas eu vou falar uma coisa para vocês. Olha a tabela aqui, como é que tá a nossa tabelinha, ó. Maravilhosa, tabela maravilhosa. Vamos ver se abre aqui. Puxei para cá porque o Vasco está na primeira parte da tabela, não é isso? Aí, o Vasco. O Vasco hoje passou o São Paulo. O Vasco estava não sei quantos pontos contra o Fluminense. O Vasco é o terceiro colocado do retorno. E o Vasco estava uns 8 pontos atrás do Fluminense. Caramba, só tá 2 pontos atrás do Fluminense. Interessante o Vasco, né? Parece que ele tá pegou o São Paulo, jogou para trás, pegou o Bragantino, jogou para trás, pegou o Corinthians, jogou para trás, pegou o Grêmio, jogou para trás, pegou o Ceará, jogou para trás, pegou o Internacional e pegou o Atlético Mineiro. O Vasco pegou todo mundo, jogou para trás. Agora é o seguinte, o Vasco agora falta engolir agora, na próxima semana, que é o final de semana, passar por cima do Fluminense, do Bahia, do Botafogo. O Vasco vai passar a próxima rodada o Fluminense. O Vasco com 39 chega a 42. O Fluminense perde o jogo da próxima rodada. E o Vasco passa o Fluminense. Já colou, ó. Tá colado. O Dezão falou que abriu 8 pontos na frente do Vasco. Não vai colar nada. E aí o Vasco tem agora, depois que passar o Fluminense, vai colar no Bahia e no Botafogo. E aí será se o Vasco será o quinto colocado do Campeonato Brasileiro? Mas o Mirassol, para poder ser o quarto, ele tem que ganhar todos os jogos. Porque o Vasco vai ganhar todos os jogos. O Vasco ganha todos os jogos do Campeonato Brasileiro. E se o Mirassol não ganhar, 30 pontos disputados, o Vasco ultrapassa o Mirassol. O Vasco vai ser o quarto colocado do Campeonato Brasileiro. Que pena que o Denis pegou esse time antes. Galera, assim que funciona. A brincadeira é desse jeito. O Campeonato Brasileiro é desse jeito, a brincadeira. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra gente botar, pra gente ficar feliz aqui, brincar, alguma coisa. Entretenimento. Eu acho que botamos tudo aqui, né? Então é isso, galera. O Vasco dominou o time do Fluminense no segundo tempo. Primeiro tempo, até os 15 minutos, o Fluminense correu muito. Sabe aquele time pequeno que corre muito no início? Para tentar fazer logo um gol e se livrar? Ou o Fluminense, time pequeno. Correu, 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 correu. Os 15, 20 primeiros minutos. Desesperado, dava chance pro Vasco. O Vasco matava a bola e não marcava em cima. Pô. Foi cansando, 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 cansando. O Vasco pegou daqui a pouco. O Vasco, vamos mandar no jogo. Vamos bater nele. Segundo tempo, o Vasco brincou com o Fluminense. Brincou. E o Ryan? É brincadeira, o Ryan. Um moleque de 18 anos passando por cima da defesa do Fluminense. Thiago Silva tá vencido, 40 anos de idade, não dá pra jogar mais bola, não. Thiago Silva, gosto muito de você. No meu videogame eu sempre botava você como jogador de futebol, mas não dá mais, Thiago Silva. Menos, menos. Ryan, não machuca eles não, Ryan. Ó o símbolo. Não é Flucê não, é Casé TV. Aniversário do Casé hoje. Pelo amor de Deus, pô. Não vamos brincar desse jeito com eles não. Então, galera, olha só. Valeu. Boa noite para vocês. Vascão rebentou, destruiu e acabou. Assim que funciona. Você, freguês, sempre será freguês do Vasco. Bota na cabeça de vocês, tá bom? Valeu. Fui, galera. Galera, coitado do seu Fluminense, não tá dormindo hoje. Dezão, gol de barriga, falou muito. E esse cara perdeu R$ 100 pro cara do Vasco da Gama, que ele apostou que ia dar goleada no Vasco. Perdeu R$ 100. Mas tá bom. A ideia dele, maluco ele, apostar essas coisas. Valeu. Fique com Deus aí, todo mundo. Fui.